Gabigol, hoje é aniversário, do Flamengo, e o Gabigol fez uma postagem nas suas redes sociais, que a gente vai mostrar a postagem que ele fez nas suas redes sociais no dia do aniversário do Flamengo. Se tiver na olha lá, para quem não está conseguindo enxergar, ela não tinha o texto é só: "Parabéns Flamengo, 128 anos", 2 coraçõezinhos lá, um vermelho e um preto. E aí de um lado tá o Zico, com a taça da Libertadores que ele conquistou em 1981, e tá com uma coroa ali, como se fosse o grande rei, né, do futebol rubro-negro, mas com uma cara meio séria, né, ali. E ao seu lado, Gabriel Barbosa, o Gabigol, sorrindo, com as suas 2 taças Libertadores no colo. Ele foi muito importante nas 2 conquistas da Libertadores do Flamengo, fez gol nas 2 finais. É só isso, não é só parabéns Flamengo e tudo mais, e causou muita polêmica essa história. Eu confesso que eu não tenho tanta certeza se foi uma provocação, porque afinal tá o Zico ali com uma coroa, eu não sei. Eu dou um Rapaz, voto de dúvida, o, mas eu o quero ouvir Tirone você que sabe mais do é Flamengo um do que eu, Renato. Você é um passapanista para o Flamengo assustador. Eu fico Eu impressionado. sou pro Tudo, Flamengo. O Tirone passa pano para o Flamengo para tudo quanto é jeito. No fundo, ele é um flamenguista enrustido. Vamos lá, vamos contar a história toda direitinho. Essa Diga. ilustração foi feita por um artista que eu não sei quem é, que sabe desenhar muito bem, ela é muito bonita, muito bem feita, assim que o Flamengo conquistou o Tri da Libertadores. Aliás, no dia que o Flamengo conquista o Tri da Libertadores, ele começa a cavar a enorme fossa no qual se meteu essa temporada, por todos os desmandos que aconteceram. Primeiro, Gabriel Barbosa saindo na zona mista e avisando que estava de férias e que Mateusão iria jogar no seu lugar. Ou seja, zona total. Quem manda no Flamengo agora são os jogadores. Então, e essa ilustração foi feita, publicada pelo Flamengo. Acredite se quiser. O Flamengo foi o primeiro a colocar essa ilustração no ar. Infeliz sobre todos os aspectos. Porque, por mais que o Gabriel tenha sido, de fato, importantíssimo nas 2 Libertadores, o cara que fez os gols dos 2 títulos, você não pode comparar ele com o Zico. Ainda mais uma ilustração que você bota o Gabriel sorridente, meio até zombeteiro, e o Zico com uma cara fechada, com um bico, como se estivesse olhando, pô, esse cara ganhou mais do que eu. Cadê a taça do Mundial? No mínimo, tinha que ter ali a taça do Mundial, onde o Zico ganhou e o Gabigol, no máximo que fez, foi jogar de igual para igual. Então, eu acho que houve já um erro lá atrás, mas que passou batido, porque o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores, todo mundo estava achando lindo. O Gabriel pegar essa ilustração e republicá-la no dia do aniversário do Flamengo, eu acho que é de uma infelicidade total. Total. Ainda mais neste momento terrível pelo qual passa o Gabigol, que desde que disse que ia entrar de férias, ele está de férias até hoje, ele não jogou mais bola. A temporada do Gabriel é de um perna de pau. Ele não faz gol há, sei lá, eu quantos, 12, 15 jogos. Pior, ele não chuta a gol há 10 jogos. Como é que você pode ter um artilheiro que passa 10 jogos sem chutar a gol? Não é nem para fazer o gol, ele nem chutou a gol. Então, ele, neste momento péssimo dele, ele está realmente delirando. Porque recentemente, depois do Fla-Flu, que foi um resultado ruim para o Flamengo, o Danilo Lavieri tanto zicou aqui que o Flamengo deixou escapar a vitória. Então, o que acontece? Ele, no dia seguinte, depois de ter se enfiado numa briga idiota com o Nino, de ter sido expulso, de ter criado um sururu dentro de campo que fez com que os 3 minutos que ainda tinha de jogo se esvaíssem, ele simplesmente coloca, muito criticado, naturalmente, aí ele coloca também nessa rede social, no X, né, o antigo Twitter, ele bota uma foto dele no banco de reservas, rindo, alegre. Assim. Quer dizer, todo mundo ficou revoltado também. No momento que o torcedor do Flamengo está pé da vida, porque viu ficar mais longe, ou praticamente impossível, a briga pelo título brasileiro, o Gabriel posta uma foto sorrindo. E agora, essa daí que é o fim de tudo.
Quer dizer, essa charge tem várias conotações. Ah, ele tá com a coroa, o Zico? Tá. Mas o trono do Gabriel é do mesmo tamanho do trono do Zico. E o Gabriel está com 2 taças e o Zico com uma só. E o Gabriel está feliz e o Zico está zangado. Gente, é impressionante. O cara está fora da realidade. Ele realmente não tem quem diga assim, Gabriel, menos. Não é momento para fazer isso, Gabriel. Deixa você recuperar, ele diz que está com dores nos adutores, né? Volta a treinar, deixa de ir um pouco para a noite, diminui um pouquinho a balada, sabe? Fecha um pouquinho a torneira do Lil Gabi, com pôr de rapper, e volta a focar no futebol, que é a tua profissão, que é o que te deu tudo que você é. Você só consegue ser Lil Gabi porque você antes foi Gabigol. Trata de cuidar da sua carreira profissional. Você é jovem, você tem 27 anos. Sabe o que o Gabriel está parecendo cada vez mais? O Neymar. Em vez de vestir a camisa 10 do Zico, coisa que ele também vestiu depois do tricampeonato, ele abre o ano de 2023, esse ano, usando a camisa 10. Em vez dele se espelhar no Zico, ele passou a se espelhar. Olha a foto que eu falei aí, no banco de reserva. Essa mesmo. Rindo, feliz da vida. Aí dá vontade de dizer, você está rindo de quê, Gabriel? Você não tem motivo nenhum para rir nessa temporada. Ainda mais depois de um jogo que você fez aquela lambança e o Flamengo deixou escapar a vitória. Então, ele está completamente fora da realidade. Precisa alguém chegar para ele, e eu não sei E o que aconteceu, rolou ali na parada da Tatu? Cara, a resenha é... O que é isso aí, gente? Tá entrando um som aqui, mas... Entrou uma outra live aqui. Vai, segue. Já passou. Só a gente. O Tirone resolveu ver uma live durante a nossa... Não fui eu, não. Não fui eu, não. Você Não fui eu. apertou Eu algo não, aí. jamais. Foi o Gabigol. Foi o Gabigol, deve ter sido o Gabigol. Um amigo, um parça do Gabigol. Mas a verdade é que na hora que ele veste a camisa do Zico, em vez dele aí se espelhar no Zico, ele se espelha cada vez mais no Neymar, gente. As atitudes do Gabigol são idênticas às do Neymar. Machucado, vai para balada, não está nem aí, vem tirar férias no Brasil, com o outro time dele todo treinando na Europa. E tudo que o Gabigol, que o Neymar fez de lambança nos últimos anos, o Gabriel parece resolver ter se espelhado. Então, meu amigo, é o pior exemplo possível. É o pior exemplo possível. Eu acho que o Zico devia aproveitar e dizer, Gabriel, vem cá, vem tomar um café aqui na minha casa. Deixa eu conversar um pouquinho com você, deixa eu te falar um pouco da minha experiência, cara. Ninguém sabe se o Zico ia para a balada ou não. Mas se ele ia pouco e ia escondido. O Gabriel vai e ele mesmo bota no Instagram ele na balada. O Gabriel é feito Neymar. O Flamengo estava numa semana do jogo decisivo, ele deu um festão, uma festança. Lembra disso? Foi há 20 dias atrás. Uma festança. É brincadeira, né? O homem deixou de ser profissional. E agora está se vendo que ele está perdendo o senso da realidade. Porque o cara que vive um momento desse, ele tem mais é que se preservar, não é se expor. E o que ele botou hoje com essa charge foi exatamente para se expor de novo. Está levando o pau de todo mundo. Não podia ser diferente. Pois é. Ó, aproveitando que o Neymar, o Gabigol fez essa postagem no dia do aniversário do Flamengo, eu tive a curiosidade de ver o que o Zico postou nas suas redes sociais. Olha a diferença. Sobre o aniversário do Flamengo. A gente vai colocar na tela. A gente vai tentar colocar na tela também. Mas eu vou ler aqui para vocês. É uma foto da família dele e dos irmãos dele, né? Todos os irmãos do pai. Isso. De camisa do Flamengo. Exatamente, com a camisa do Flamengo. Aliás, a camisa linda. Olha aí, tá aí. Aliás, que camisa espetacular essa do Flamengo. E aí ele escreve o seguinte. Pode falar, Renato. Edu, é o Nando, é o Zico, é o Tunico, é o Edu, e o nome desse último aqui me fugiu. Desses aí, 4 foram jogadores profissionais. E todos rubro-negros, porque o pai também era rubro-negro, português. Sim. Como era o nome dele, meu Deus, agora me fugiu. Seu Antunes. O velho Antunes. Seu Antunes. Velho Antunes. Velho Antunes, exatamente. Olha o texto dele, ó. Vai falar. Além do que, para os mais jovens, o Gabigol não amarra a chuteira do Zico. Perto do Zico, o Gabigol não jogou nada. Foi importante o Flamengo? Foi.
mas o Zico foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um dos grandes jogadores do futebol mundial. O Gabriel está Jogava. completamente sem noção. Eu gostava do Gabriel, achava ele um belo produto no Flamengo, aquela interação dele com a torcida maravilhosa. Ele está ficando um bobão, completamente sem noção do que está fazendo. Que coisa feia. Ó, eu vou ler o texto aqui, né? Tá difícil de ler na tela, eu vou ler aqui, que tá no meu celular aqui, o texto que o Zico postou sobre o aniversário do Flamengo. Hoje, o meu clube de regatas do Flamengo completa 128 anos e procurei diversas fotos que pudessem representar esse dia. Em homenagem ao velho Antunes, o pai dele, um dos maiores flamenguistas da história, que fez todos esses seus filhos se tornarem rubro-negros. Cada filho que nascia, ele dava um uniforme completo, e isso tudo nos anos 40 e início de 50, que foi quando eu nasci. Obrigado, pai, por fazer a gente amar esse clube e o privilégio de ainda dentro de campo ajudar em grandes conquistas. Parabéns ao clube e principalmente ao torcedor. Que o nosso Mengo continue nos dando alegria. Saudações rubro-negras. Não tira foto já não tira foto não. Lembrei de todo mundo. Nando, Zico, Antunes, Edu e Tunico. Tá aí, o do meio é o pai dele, né? Não, o pai não tá aí. É o Antunes. O do meio é irmão dele também. Tá, são 5 irmãos. Todos são 5 irmãos. Antunes jogou futebol profissionalmente, jogou no Fluminense, jogou no América. Eduzinho. Jogou no América. Só eu e Marco Antônio podemos falar isso. O Eduzinho jogava uma barbaridade. O Eduzinho deu azar de ser irmão do Zico. Jogava uma barbaridade o Eduzinho, entendeu? Então, pô, belíssima postagem. E você vê, o Zico, se quisesse, ele tinha 300 mil fotos para botar, dele comemorando gol, dele levantando taça, dele fazendo tudo que ele fez de glorioso no Flamengo. Mas não, ele foi buscar justamente a família dele, botou lá a família e fez uma homenagem ao pai, que transformou. Ele conta que todo garoto que nascia ganhava uma camisa rubro-negra. Linda homenagem. Mas essa é a diferença. Um é o Zico, o outro é o Gabriel. Pois é. Você falou que o Edu deu azar, entre aspas, de ser irmão do Zico. Tem gente que fala que o Sócrates deu azar também, né? Porque o irmão dele era o Raí. É brincadeira, calma. O Sócrates jogou muito mais que o Raí. Eu tô brincando. Não dá nem para comparar, Tirone, pelo amor de Deus, Tirone. Eu tô brincando. Não dá para comparar, Tirone. Em concurso de beleza só. Porque o Sócrates jogava 100 vezes mais do que o Raí. Pelo amor de Deus. O Raí tem uma frase muito boa. Ele sempre era perguntado: quem é irmão de quem? É o Sócrates irmão do Raí ou o Raí irmão do Sócrates? Ele fala: Raí e Sócrates são irmãos. Ele respondia sempre assim. Ô, meu caro Danilo Lavieri, como eu falei, temos uma enquete aqui, que é sobre o Gabigol e essa questão toda do Gabigol. E a pergunta é: você queria o Gabigol no seu time? Eu vou dar as parciais aqui, mas eu quero saber se você queria o Gabigol no seu time, ô Lavieri. Bom, é um pacote pesado, mas pela bola que ele já jogou no Flamengo, especialmente, eu diria que vale o pacote. Hoje eu diria que sim, se ele conseguisse jogasse o que ele já jogou no Flamengo. Esse ano tá horrível, mas ele já jogou muita bola e é decisivo, faz gols em momentos importantes. Não sei se você quer dar as parciais ou se eu posso dar um pitaquinho também sobre essa foto aí, não sei o que você prefere. Eu falo a parcial então. Por enquanto tá assim, ó, você queria o Gabigol no seu time? Pra você ver, olha como é a coisa, né? O Gabigol, no Flamengo, ele é nada menos do que bicampeão da Libertadores, foi finalista, fez gol nas 2 finais, jogou pra caramba em 2019, em 2020, a ponto dele ser colocado como talvez o segundo, entre o segundo e o terceiro, sei lá, por aí, no maior da história, perdendo apenas, claro, para o Zico sempre. E aí, na enquete está assim, você queria o Gabigol no seu time? 36% sim, 64% não. É claro que o retrato é desse ano tenebroso do Gabigol. Eu queria ele no meu time, mas diga lá, pode completar, Danilo. Eu gostaria dele, a minha questão é, o Gabigol, em todos os lugares que ele passou, isso não só no Flamengo, na seleção de base, na seleção principal, na Inter, em Portugal, todos os lugares que ele jogou, no Santos, ele tem esses problemas de comportamento, especialmente quando ele é contrariado. Isso já é uma bagagem, inclusive isso prejudicou bastante na gestão do Tite na seleção, isso era uma das principais coisas que fazia o Tite
pensar 2 vezes em convocá-lo. E a gente discutia na época se era certo, se era errado, se o Gabigol merecia ou não por conta de bola, mas a verdade é que quando você é técnico de futebol, você não pode pensar só no que o cara produz no campo, a não ser que o cara seja um extra classe, um negócio absurdo, nível Messi, que aí se o Messi for metido, mala, arranjar briga, você tem que engolir. Se o cara não for desse nível, você não vai engolir. O Gabigol, ele vive com esse problema, ele precisa saber se equilibrar nesse meio campo. E tem uma outra questão, que aí vem um pouco desse Lilo Gabi, um pouco do Neymar, um pouco de esses jogadores que usam a rede social para irem, eles querem ir além do campo de futebol, eles querem ser popstars, eles querem ter milhões de seguidores, eles querem cantar, eles querem estar em programa de celebridade, eles não estão contentes em ser ídolo de uma nação, como o Gabigol é do Flamengo, por exemplo. Eles querem ser celebridades. E aí, nesse meio de caminho, é muito difícil você equilibrar as coisas. E o Gabigol continuar a produzir o melhor futebol, se dedicando a cantar, se dedicando a ser estrela de Instagram, se dedicando a postar foto de não sei o que. Então, assim, essa questão de rede social prejudica muitos jogadores, é uma questão muito difícil de lidar. E aí você precisa de um clube, de um ambiente que tenha um comando diferente. Eu acho que o Flamengo, num lugar com um comando melhor, sem essa coisa de a cada 3 meses um técnico diferente, um dirigente que está mordendo virilha de torcedor no shopping, essa coisa toda que a gente sabe que o Flamengo ganha muito, apesar desse ambiente, eu acho que o Gabigol num ambiente um pouco mais profissional, das duas uma. Ou ele ia se encaixar e tá jogando muita bola, 3, 4, 5, 6 anos, ou ele já estava chutado faz tempo, como já aconteceu na Inter de Milão, por exemplo. Na Inter de Milão, ele viveu um ambiente em que ele não conseguiu se encaixar e rapidamente foi chutado de lá. Porque é um lugar que, olha, é o seguinte, você pode jogar a bola que for, mas aqui você tem regra, você tem norma, você não pode fazer isso, E aí, esse post do Gabigol, eu até entendo quando você diz, Tirone, se não dá para saber se ele quer ou não provocar. Eu acho que ele quis provocar, mas ainda que ele não tivesse essa intenção, o momento para ele fazer esse post é horrível. É o pior momento dele no Flamengo, agora tem a discussão de renovar com ele ou não. Então, assim, ele escolheu, além de tudo, o pior momento para fazer esse tipo de post. Então, assim, para mim, o Gabigol, jogador de futebol no ambiente profissional que dê limites a ele, é um baita jogador. Mas ele tem muita dificuldade de entender o papel dele e as responsabilidades dele, especialmente no momento em que ele não está tão bem assim dentro de campo. Ô, Marco Antônio, você falou, né, sobre esse comportamento dele. Putz, e para falar a verdade, eu acho triste, porque é um desperdício. Ele é um jogador bem além da média. Ele é um jogador que chuta bem, é um jogador que se coloca bem, faz gol, é rápido, ele tem muitas valências. Além do carisma, ele é uma figura muito super carismática, né? Ele tem os ingredientes todos do grande cara, da grande figura, né? Para o futebol, é um grande produto. É um produto para ser trabalhado positivamente. A interação dele com a torcida do Flamengo, o jeito dele comemorar o gol. Eu vi a garotada aqui em São Paulo, com camisa do Flamengo, imitando o Gabigol. Isso tem muito valor hoje em dia. E ele, tecnicamente, é muito bom, sim. Jogador inteligente, que sabe jogar, mas a cabecinha parece que complicou, né? Porque está se achando muito mais do que acho que sei lá, a influência do Neymar, de tudo que o Neymar faz de errado. Acho que o Renato colocou bem isso. É impressionante como ele comunicava tão bem e está comunicando tudo tão mal. Ele precisa de uma assessoria melhor, alguém para orientá-lo. Eu acho que esse tipo de post que ele fez hoje aí, que está repercutindo negativamente para ele, uma das pessoas que deve ficar muito preocupada com isso é o Tite. O Tite não gosta nada disso. A comissão técnica do Tite não gosta nada disso. Postar dando risada no banco, fazer esse tipo de provocação ao Zico, justo ao Zico, é uma pena, porque é um jogador que está desperdiçando agora que seria o grande momento da carreira dele, amadurecido, com título, jovem ainda. É um desperdício para o futebol brasileiro que não tem centroavante. O futebol brasileiro não tem centroavante. Fica tema para depois, mas o Diniz não escalou um centroavante porque não temos um centroavante. Mas depois a gente explica isso. Falaremos Marília sobre Ruiz isso. está no chat aí, viu, Tirone? Eu vi que ela tá. Eu ia que citar queria. justamente isso.
Vamos falar já da seleção brasileira. Então façam com a Marília Ruiz. Mande sua mensagem aqui no chat. Então, audiência qualificadíssima da Marília, batendo um papo aqui com a gente, com a galera aqui no chat. Mande aí a sua mensagem também. Nos deem likes. Estamos, vamos chegar no tal do 1 milhão de inscritos, provavelmente nessa sexta-feira, hein? Tá? Então vocês ajudem aí nessa marca. Inscrevam-se no canal, nos deem likes. E aí, o Renato, o Marco Antônio passou numa figura que eu gostaria de citar, de colocar na conversa, com relação ao Gabigol. Adenor Bach, o Tite, técnico do Flamengo. O Flamengo tem um técnico que é um cara que tem tamanho, né? Técnico de 2 Copas do Mundo, um cara super vencedor, chega no Flamengo para olhar olho no olho de qualquer cara do Flamengo ali. Ele seria capaz de sei lá, colocar um rumo no Gabigol? Eu tenho um exemplo ruim. Ele, o tempo todo de seleção, ele nunca fez isso com o Neymar. Pelo contrário, ele sempre compôs com o Neymar, ele sempre abraçou o Neymar e protegeu o Neymar, e o Neymar estava sempre certo. O Neymar fazia tudo, sempre fez tudo na seleção com o Tite. Será que ele seria capaz de endireitar o Gabigol? Olha, Tirone, eu acho que há uma diferença. Ele aceitava tudo do Neymar porque o Neymar era, de fato, disparado o melhor jogador da seleção. Apesar de todos os problemas, apesar da vida também pouco profissional, das rotinas, enfim, enlouquecidas que o Neymar resolveu adotar, principalmente depois que foi para Paris, ele era ainda disparado o melhor jogador da seleção. No caso do Gabriel, eu espero que o Tite tente colocá-lo na linha. Mas há uma diferença. Ele não precisa do Gabriel. O Pedro é o titular dele. O Tite é o primeiro treinador que bota assumidamente o Gabriel no banco. Os outros puseram num jogo, voltava no outro. Tá? O Tite não. O Tite, desde que assumiu, botou o Gabriel no banco. O Gabriel não foi titular nenhuma vez com o Tite. E o Pedro voltou a jogar bem. Então, eu não sei. Eu acho que o Tite tem uma, vamos assim dizer, uma possibilidade maior na medida que o Gabriel, nesse momento, já não é tão fundamental para o Flamengo. Se o Tite conseguir acertar esse time com o Pedro no comando do ataque, eu não vou me espantar se o Gabriel vai acabar saindo. Não vou me espantar mesmo, sinceramente. Aliás, tenho lido já notícias do Flamengo interessado em centroavantes. O Marcos Leonardo, do Santos, por exemplo, é um jogador que o Flamengo está louco para contratar. Não sei se vai conseguir, porque também tem a opção de europeu querendo contratar o Marcos Leonardo, né? Mas é claro que o Flamengo tem interesse no Marcos Leonardo. O Flamengo só faz sentido ter interesse no Marcos Leonardo se ele se livrar de um dos dois, do Gabriel ou do Pedro. Porque o Marcos Leonardo não é jogador para vir e virar a terceira opção. Eu não sei se o Tite vai conseguir, mas eu acho que o Tite, em relação ao Neymar, ele tem mais, vamos dizer, moral para dizer para o Gabriel, ou você se enquadra, ou realmente você vai continuar no banco ou até sair do clube. E aí isso tudo passa por... Diga, fala, Marco Antônio. O Tite tem obrigação de ter uma conversa com o Gabriel. Obrigação, é papel dele. Sim, ele tem que fazer isso sim. Ele está no papel dele de controlar o ambiente do time dele. Ele tem obrigação de ter essa conversa com o Gabriel e botar o Gabriel na linha ou encostar de vez. Falar, não queremos mais. Tem obrigação. Eu vejo assim. E eu acho que ele é capaz de ter uma conversa assim. Concordo com você. Eu acho que tem que fazer sim. Inclusive porque o Gabriel, gente, isso tudo que eu vou falar, comenta-se abertamente entre as fontes, grupos de WhatsApp, de rubro-negros, etc. Não vou citar nomes porque eu não posso provar. Mas tem mais de um jogador do elenco do Flamengo que passou a ser parça do Gabigol na noite. Então o problema não é só o Gabriel. O problema é a influência que ele causa dentro do elenco. Tem um que eu posso citar, que é o Wesley, que é um lateral direito medíocre. Medíocre, nunca vai ser muito mais do que isso. Bonzinho, no máximo, nos melhores dias, às vezes é péssimo. Que também foi barrado agora recentemente pelo Mateuzinho. O que ele fez? Tal qual o Gabriel, que eu acho um absurdo que o Flamengo permita isso, ele não bota o uniforme, a não ser que ele for quando ele é chamado para entrar. Ele fica de camisa de aquecimento no banco. Coisa que o Gabriel foi o primeiro a fazer. E já está gente fazendo.
O Wesley também acha que tinha que ser titular, então ele também fica de camisa de aquecimento no campo. Gente, isso é o fim do mundo, cara. Isso é o fim do mundo. É porque o Flamengo é comandado por um bando de maluco. Marcos Braz agora está mais preocupado em morder virilha de torcedor do que botar moral no clube. Aliás, ele e o Gabriel quase saíram no tapa, né? Tiveram que separar lá no vestiário, tá? Quando o Gabriel teve uma contusão por causa do mau estado do gramado do Maracanã. De lá para cá parece que nem se fala. Olha o ambiente do Flamengo. Olha como é que vai resolver isso. Então, o Gabriel, eu acho que o problema, além dele ser um desfalque, né? Quer dizer, absurdo, né? O Flamengo tinha um cara que fazia os gols mais importantes, era o maior ídolo da torcida, inclusive de outras torcidas. Me lembro do Flamengo e Grêmio, torcedorzinho do Grêmio pedindo autógrafo ao Gabriel. Gabriel, em vários jogos do Flamengo, ele pediu para tirar foto, torcedores pequenos dos outros times. Sim, isso mesmo. E, no entanto, agora está nessa pinimba. E aí você vê jogador como o Wesley imitando o Gabriel, fica de camisa de treino também. Quando é chamado, aí é que corre para botar o uniforme. Gente, isso é o fim do mundo. Isso é coisa de clube de várzea. Entendeu? E é o Gabriel que está incentivando esse tipo de atitude. Então, eu concordo com o Marco Antônio. Eu acho que ele tem que enquadrar o Gabriel. Ele tem que chamar o Gabriel, ter uma conversa séria com ele. A força, cara, se você voltar a ser profissional, se você voltar a se cuidar, você tem condição. Não é só de voltar a ser titular no Flamengo, você tem condição de muito mais, tá? Agora, resta saber se o Gabriel vai ouvir direito ou vai se entrar por aqui e sair por ali. Porque as atitudes que o Gabriel tem tido com essa de hoje, culminou com essa de hoje, mostram que ele não está nem aí para nada. Ele não está nem aí para nada. Ele continua a se achar um cara, o príncipe do Flamengo, o cara capaz de olhar para o Zico rindo e mostrando 2 taças quando o Zico só tem uma.